Fala pessoal, o GM Evandro aqui, bora para o nosso vídeo de hoje jogando partidas de 10 minutos na nossa série de Speedrun e estamos chegando aí na faixa dos 2.100, 2.099 é o rating atual da conta e como você pode ver nos últimos episódios, tá dureza enfrentar a galera aqui, o pessoal jogando muito bem aqui nessa faixa, vamos ver o que vai rolar aqui nesse nosso episódio de hoje, onde nós vamos começar aí na primeira partida jogando de pretas. E eu vou jogar aqui fianquetando o bispo em G7, mas ainda não sei se eu vou de Grunfeld ou se eu vou de defesa índia do rei, que são as duas defesas que eu jogo, são duas defesas que são bem interessantes, mas hoje nós vamos de Grunfeld. Vou jogar com D5, essa aí aqui é a minha defesa favorita contra o peão dama, e ele não quis tomar em D5, que é o lance mais natural, ele preferiu manter ali toda a atenção no centro e eu vou tomar esse peão de C4, que geralmente as brancas tomam em D5 para ficar com um forte centro de peões. Tem até um vídeo recente que eu fiz aqui para o canal da playlist de aberturas que eu explico mais sobre as posições de Grunfeld, mas aqui ele está jogando um pouco diferente, ele está jogando aí uma estratégia de sacrificar o peão, de repente ficar com o centro. Vamos ver como que vai funcionar isso. Eu vou jogar aqui cavalo de FD7 para pressionar esse centro, abrir a diagonal do meu bispo e agora poder trazer esse cavalo para B6. Essa é uma manobra típica dessas posições, onde meu bispo de G7 ele acaba exercendo uma força grande em cima do peão de D4, fica ali pressionando o centro. E depois de uma possível troca, eu vou começar a pressionar ainda mais esse peão de D. Bom, cavalo A5, lance esquisito, muito esquisito esse. Além do cavalo ficar ali no canto do tabuleiro, ele pode ficar meio sem casas ali em A5, né? Ele só tem a casa B3 depois. Como que eu vou explorar isso? Porque se eu tomar o peão de D4 imediatamente, eu tenho que lidar com o lance cavalo por B7, porque ele está tomando e voltando. Eu não sei se é interessante fazer isso. Mas eu posso jogar simplesmente C6 e continuar pressionando ali o peão de D4. E o cavalo ele vai ficar ali no ar ainda. O cavalo é um tema tático. Cedo ou tarde esse cavalo vai ter que voltar. É claro que na Grunfeld a gente sempre quer fazer C5. Essa é uma coisa que eu expliquei até no vídeo de Grunfeld, que sempre que você joga uma Grunfeld você tem que fazer C5 para atacar o centro. Só que nessa posição em especial eu não fiz. Eu acabei fazendo C6. Mas também, geralmente na Grunfeld não fazem um cavalo A5. Geralmente esse cavalo não vai parar ali nessa casa. Vamos lá, como que ele vai jogar agora, hein? Talvez cavalo B3 mesmo, para defender esse peão de D4. Bom, vamos jogar E5 atacando o centro, porque assim, eu posso atacar com C5, mas eu posso atacar com E5 também. O importante na Grunfeld é isso, você sempre está atacando ali o centro do seu adversário, você não pode deixar ele ficar em paz com esse centro, senão ele consolida e aí vai começar a ficar pior na posição. Mas aqui o E5 parece fazer bastante sentido. Tem muitas posições dessa variante do fianqueto na Grunfeld que joga desse jeito. O peão fica em C6 e aí faz E5 ao invés de C5. Porque o peão em C6 ele fica limitando a atividade do bispo fianquetado das brancas. Por isso que faz sentido atacar aqui pelo outro lado. Então assim, rupturas na Grunfeld. C5, C6, E5, E6, F5, às vezes F6, são rupturas que podem surgir. Então, ficar de olho nelas, só guarda isso na mente. Eu joguei Grunfeld, eu tenho que atacar o centro do meu adversário, não posso deixar ele ficar em paz. Bom, e agora depois do E5 ele está pensando, porque eu ameacei ganhar um peão, e se ele tomar em E5, eu posso pensar em trocar as damas já. O bispo toma, jogar esse meio jogo aí sem damas, onde ele pode ter alguns problemas aí com o rei no centro. E se ele tomar de cavalo, o cavalo fica muito mal, vai ter que perder uns tempos com o cavalo. Outra possibilidade é eu tomar de bispo em E5, deixar ele tomar em D8, torre D8. E aquele cavalo tá lá, né? O cavalinho A5. Tudo bem que ele fica impedindo a saída do meu bispo de C8, mas por outro lado, o cavalo também ele tá no canto do tabuleiro. Dependendo de como for, eu consigo jogar um cavalo A6, cavalo C5.
Bom, acho que ele interrogou aqui, né? Porque D5, se eu jogar cavalo toma D5, cavalo toma D5, eu tô tomando em A5 com cheque. E aí ele vai ter que... Pode jogar bispo D2 também, que eu volto para D8. Ou pode até voltar para C3. E se eu tomar de peão, cavalo toma, agora ele toma de dama. E aí eu não consigo explorar o cavalo em A5. Então eu vou jogar cavalo toma D5, dama por A5 cheque. Ele percebeu que deu uma interrogada, tanto que ele voltou rápido ali, depois de entregar o peão, ele já voltou esse cavalo para C3. Eu vou jogar agora um torre D8, de olho na dama. Se ele jogar dama E2, ele pode ter uns probleminhas, às vezes com B6 para bispo A6. Aqui eu vou jogar um cavalo A6, acredito. Bom, eu tenho um bispo E6 que é mais agressivo ainda. Eu não sei se precisa disso. Vamos de cavalo A6. Com a ideia de cavalo C5. É porque eu poderia fazer esse lance, né? O bispo E6, aí toma cavalo A6. E ia virar uma bagunça aqui. Provavelmente com uma compensação grande. Mas esse aqui já é suficiente, vai. Fui meio preguiçoso agora. Ele vai ter que rocar forçado para não entrar um cavalo em D3. Daí eu faço cavalo C5, já atacando essa dama. E meu cavalo pode invadir a casa D3 também. Essa dama pode vir para A6, de olho em D3. Ele vai perder um tempo agora com o bispo E6. Ele tá perdendo muitos tempos na partida. E ainda não tenho que me preocupar com B4. E tem essa casa D3 que eu posso invadir. Dama B4, talvez? Vamos de dama B4. Eu ameaço o bispo C4 ganhando uma qualidade. E A3 está me dando mais casas ainda. Que aí eu posso usar a casa B3 em algum momento. Por exemplo, A3, dama C4 até. Que aí troca as damas e o cavalo está invadindo B3. E vai acabar caindo mais material se ele entrar nisso. Olha só, A3 ele jogou, dama C4. Para já trocar as damas. Só que a posição é muito delicada já. Se troca, bispo toma, torre E1, por exemplo, cavalo B3, daí torre A2 eu tomo em C1, ganhando qualidade. E se ele joga a torre B1, leva bispo D3, cai a qualidade também. O ideal seria ele até não tomar, mas o que ele vai fazer aqui ao invés de não tomar? Porque tá entrando um cavalo em B3 ainda. Essa Grunfeld é matadora mesmo, né, gente? Que isso. É que, geralmente, o jogador de peão dama, ele tá esperando o quê? Ele tá esperando uma posição mais calma, uma posição que não tem, assim, tanto contato entre as peças. A Grunfeld, ela tem essa característica que deixa a posição muito dinâmica, já tem muitas ideias de ataque ao centro, muitas ameaças, e aí o jogador de peão dama, às vezes, ele acaba se enrolando nisso. Então a Grunfeld, se você gosta de jogar desse jeito mais agressivo, gosta de atacar, buscar a vitória de pretas também, a Grunfeld é uma abertura que deve fazer parte aí do seu repertório, né? Bom, ele jogou dama C2, talvez tenha sido uma boa alternativa e evitar a troca. Agora, bispo F5 ele ainda tem E4, cavalo B3 ele vai ter torre B1, dama D3 eu obrigo ele a trocar as damas. Vamos obrigar essa troca de damas. Jogar um dama D3. Que aí depois de tomar, talvez eu tome de torre. Porque tomando de torre eu deixo a possibilidade de entrar com um cavalo aqui em B3. E aí ele deu uma entregada muito brava aqui. Que levou um torre tomando C3 e cavalo E4. E agora tá duas peças por uma. E... Bom, e aí ele tá perdidaço, né? Muito perdido. Deixa eu ver aqui como é que eu jogo essa posição. Fazer cavalo D2 e cavalo C4? Acho que pode ser. Também tem um cheque ali em F3 e E4 depois, mas esse aqui tá bom, porque aí eu fico de olho já no bispo. Posso agora abrir a diagonal do bispo de G7, ameaçando C3.
Vamos agora dar aquela fixada, jogando B5. Posso jogar A6. Aí vira uma tortura a posição, né? Que eu tenho. Além de ter as duas por uma, ele não consegue nem mexer as peças direito. Tá caindo C3. Posso até tomar em A4, sair disparando esse peão de A. Essa aqui ficou bem complicada aí pro nosso adversário. Vamos ver se ele vai seguir jogando. Vai tentar resistir aí nessa posição. Ó, jogou bispo D2. Agora bispo G4. Tá caindo mais material. Quem ameaça aí ganhar qualidade. Se ele tirar, tá caindo o bispo de D2. Então, você vê que a Grunfeld é muito isso. Essa questão de ameaça a todo momento. Tentando criar ali mais ideias de ataque, mais ameaças às peças do adversário. Chegamos aí a 205, então, na nossa temporada. Ele deu aqui 84,5 de precisão para o meu adversário, 96 para mim. E vamos lá fazer a revisão dessa nossa partida. E olha, se de repente você achou interessante essa abertura, você está querendo aprender mais sobre xadrez, aprender mais sobre aberturas, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você entrar para a lista de espera da próxima turma de alunos da Chessflix, que é a nossa escola de xadrez. Lá dentro do aplicativo da Chessflix, além das nossas trilhas de treinamento, aulas ao vivo com grandes mestres, você tem acesso a dezenas de cursos sobre aberturas e defesas, incluindo a defesa Grunfeld, que é a defesa que faz parte aí do meu repertório. Você pode ter acesso ali a essas aulas, meu repertório completo na Grunfeld. Basta você entrar para a lista de espera e aguardar ali que você pode entrar com uma condição especial e receber alguns bônus exclusivos, beleza? Bom, bora então para nossa revisão dessa partida na Grunfeld. Vamos ver o que rolou aqui. Bom, então ele começou aí jogando um D4, C4, né? Tipo o gambito da dama. Fizemos aí o D5, característico da Grunfeld. E aí ele resolveu fazer o fianqueto do bispo. Geralmente, o branco ele toma em D5. Geralmente joga uma posição assim, onde o branco vai ficar aí com esse forte centro de peões. Deixa eu só voltar aqui porque ficou outra tela, né? Voltando aqui, né? Então, ó, na Grunfeld, depois do D5, o normal é fazer C toma D5 aqui. Cavalo D5, E4, e aí o branco fica com esse forte centro de peões, que nós vamos começar a golpear com C5. Depois dá uma olhada aí nesse vídeo de Grunfeld que está aqui no canal, que é bem interessante. Já vai ter uma introdução ali de como jogar essa abertura. Agora, do jeito que ele jogou, eu posso tomar em C4 mesmo. E depois começar a atacar o peão de D4. Então, assim, a estratégia de golpear o centro ele continua igual, só que é uma outra estrutura de peões, né? Bom, aqui cavalo A5, que foi um lance esquisito que ele fez. E aí depois o D5 que interroga logo na sequência. O que seria o ideal para ele? O ideal seria ele tomar em B6 e talvez jogar um D5. Essa é uma posição que pode ser interessante, né? Acredito que eu já joguei isso algumas vezes. Então E6 começa sempre golpeando o centro, né? Essa que é a estratégia das pretas. E aí ele interrogou, perdeu um peão e já fica muito perdido na partida também, que tem muitas debilidades, o bispo não consegue sair. E aqui mesmo, simplificando a posição, a partida é muito ganha. Aí ele interrogou ainda com o bispo E4 e aí perdeu muito material. Daqui para frente acaba não tendo mais jogo assim na posição. Mas é isso, galera. Grunfeld, defesa bem interessante. Experimenta aí nas suas partidas. E daqui para frente eu vou tentar testar ela mais vezes nessa faixa aí dos 2.100 até os 2.200. Vamos ver o que acontece então nessa reta final da nossa série. Se você está gostando, deixe seu like aqui no vídeo, ele ajuda bastante o canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever. Todos os dias tem vídeos novos por aqui.